A paz do Senhor Jesus, igreja. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Irmãos, vamos meditar um pouco da palavra do Senhor, porque o maior conselho está na palavra do Senhor. Por isso que hoje o povo, a humanidade que está totalmente distante, longe de Deus, está caída. Uma porque falta a palavra do Senhor, outras porque muitos desprezam. Irmãos, eu quero falar aqui hoje sobre acerca do perigo do ser humano não consultar o Senhor. O ser humano ele pode trazer sobre ele consequência que depois lá para frente não é bom, e isso pode envolver também a eternidade do ser humano. Nós sabemos que a oportunidade de salvação é uma só oportunidade. Mateus 7,13, Jesus ele faz um convite: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e muitos são os que entram pela porta larga. Jesus ele está fazendo para nós um convite. Ou seja, um convite em forma de uma oportunidade para nós. Porque se você for numa empresa, quando você vai numa empresa e você vai para você pedir um emprego, você vai em busca de uma oportunidade, não é? Você vai em busca de uma oportunidade. Agora veja, Jesus ele está falando sobre a respeito da salvação. A porta está aberta. A porta está aberta da salvação. A porta está aberta e Jesus ele está chamando. Só que a diferença, irmãos, que essa oportunidade de salvação é uma só. Por isso que tanto quanto eu e você, nós temos que abraçar essa oportunidade, irmão. Temos que abraçar e rever bem como que está a situação. Agora que eu quero falar aqui, irmãos, o perigo do ser humano não consultar o Senhor. Quem sabe você tem qualidade. Mas é aí que mora o problema, irmão. Porque a maior enfermidade hoje do ser humano é o orgulho, é o ego do ser humano. O ser humano achar que ele pode, o ser humano ele achar que ele pode ir, que ele pode entrar, que ele pode fazer o que ele bem entender, mas não é assim, irmãos. Não é assim que funciona. Com Deus, irmãos, as coisas é totalmente diferente. É por isso que tem muitas pessoas com a vida arrebentada. Porque vai fazendo, tomando decisões na vida de qualquer maneira, irmão. Tomando decisões na vida de qualquer maneira, e não é assim com Deus, irmão. Irmãos, vamos aqui extrair um pouco da palavra do Senhor. Porque o maior conselho para nós hoje, irmão, está na palavra. Se você desprezar, irmão, o conselho da palavra, irmão, em nenhuma área, irmão, irmã, você vai bem na tua vida. Não vai. Agora reflita o porquê o sofrimento. Por que você se encontra nessa situação que você se encontra? Porque você não consultou o Senhor. Segundo, porque você confiou no teu próprio entendimento. E não é para não confiar. Veja o que está escrito aqui, irmãos. O que está escrito aqui em 1 Reis 22, diz assim, ó. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Esse tempo aqui, irmãos, Acabe estava reinando sobre Israel, e durante 3 anos não houve guerra. Mas no 3º ano houve uma decisão do rei Acabe. Porém, no 3º ano desceu Josafá, rei de Judá, para se encontrar com o rei de Israel. Versículo 3. O rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis que Ramote Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria? Pronto. Ramote Gileade era uma cidade. Acabe ele estava tentando conquistar essa cidade. Aqui no seu 3º ano do seu reinado, Josafá desce até Acabe. Olha no versículo 4 o que Josafá vai dizer para ele. Então disse Josafá: irás comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo com o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Agora veja, olha para você ver como que é o servo de Deus.
Veja o que Josafá falou. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Aí que está o problema, irmão. O Acabe querendo tomar uma decisão, querendo tomar uma cidade. Agora veja o conselho que Josafá traz para ele. O Acabe, consulta hoje a palavra do Senhor. Consulta hoje. Se você ler mais para baixo, esse capítulo 22, Josafá fala para Acabe: Acabe, não tem nenhum profeta aí que você não possa consultar para que você possa tomar uma decisão, uma direção certa? Agora veja, irmão, o maior problema do ser humano é não consultar a palavra do Senhor para tomar decisão. Para tomar decisão tem que ser consultado, irmão. Porque tudo que nós precisamos está aqui dentro. Tudo que nós precisamos está aqui dentro. O conselho do ser humano, o conselho das nações perece. Mas o conselho do Senhor, ele permanece para sempre. Salmos 33, 11, irmãos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Deus, ele desfaz o conselho das nações. Porque a única coisa que vai permanecer, irmãos, o conselho do Senhor, que é a palavra, a única coisa que vai permanecer é a palavra. É a palavra. Por isso que nós, Hebreus 2:1, convém nós atentar com mais diligência para as coisas que nós temos ouvido, para que em tempo algum nós se desviemos delas. Agora vejam, a negligência ela está em ouvir. Porque quando o ser humano ele é negligente em ouvir, o ser humano ele vai criando caminho, o ser humano vai tomando decisões que não é para tomar, irmãos. E depois lá para frente vai vir a consequência. Agora veja, Josafá falou bem assim para Acabe: Acabe, não tem um profeta aí para você consultar? Consulta hoje, homem, a palavra do Senhor para você poder tomar uma decisão. Agora veja, um homem que me chama muita atenção na Bíblia Sagrada é que ele não fazia nada, por isso que ele foi o segundo coração de Deus. Davi não fazia nada sem consultar o Senhor. Nada ele fazia. Por isso que eu falo, irmão, você pode ter qualidade, mas não confie no teu próprio entendimento. 1 Samuel 16:18, quando Saul estava perturbado por um espírito maligno da parte do Senhor, um dos servos dele falou assim: tem um rapaz aí que ele sabe tocar. Esse rapaz ele é animoso, esse rapaz ele é valente, esse rapaz ele é sisudo em palavras, ele é homem de guerra. Estava se referindo sobre Davi. Agora veja, irmão, tudo que Davi ele ia fazer, irmão, mesmo Davi com essas qualidades, ele não confiava no seu próprio entendimento. Davi ele se apoiava no entendimento, no conhecimento, na direção do Senhor. Tudo que ele ia fazer, ele se colocava na vontade, na disposição do Senhor. Provérbios 3:5 está escrito: não confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie no teu próprio entendimento, porque não vai dar certo. O sábio Salomão está dizendo. Porque, irmãos, porque muitas pessoas hoje na terra estão com o entendimento fechado. Se você está com o teu entendimento fechado, como que você vai confiar no teu próprio entendimento se ele está fechado? Porque, irmãos, quando Jesus ele apareceu para os discípulos, para dois discípulos, no caminho de Emaús, os olhos deles estavam como se fosse fechado. Lucas 22:45. E abriu-lhes o entendimento, para eles compreender as escrituras, porque a própria escritura ela dizia, ela apontava o Messias. Lucas 24:45, que abriu-lhes o entendimento, para eles compreender. Então vejam, se você está com o teu entendimento fechado, como que você vai confiar nele? Se ele não foi aberto. Ele só pode ser aberto através da pregação da palavra, através do ensino, ou através de você lendo. Lucas 24:35, eles caíram em si, porque Jesus, ele estava pregando preso a respeito do Messias, a respeito deles mesmos, e diz que eles falaram assim: por isso que então ele abriu para nós as escrituras, está escrito lá, irmãos, Lucas 24:35, Jesus abriu as escrituras de Gênesis e Apocalipse para os discípulos de Emaús, para eles compreender. Tudo que Davi fazia, irmãos, ele consultava o Senhor. Por isso que muitas pessoas estão arrebentadas, irmão, vai fazendo as coisas de qualquer maneira. Não é assim, irmãos, não é assim. Você não se manda, você não se governa. Você não se governa. Irmãos, quando Davi ele estava fugindo da face de Saul, 1 Samuel 23 chegou até no ouvido de Davi.
Davi, Keila está em perigo. Os filisteus cercaram Keila. Os filisteus intentam tomar Keila. 1 Samuel 23, 2. Davi consultou o Senhor dizendo: Senhor, eu devo ir pelejar por Keila? O Senhor falou: Davi, vai, peleja por Keila, porque eu vou te dar vitória. Olha só para você que exemplo lindo, irmão. Irmãos, quando Saul, o maior perseguidor de Davi, ele morreu. O maior perseguidor de Davi, ele morreu. 2 Samuel 2, 2. Chegou a notícia até Davi dizendo que Saul tinha sido morrido. Até no capítulo inteiro, Davi faz uma canção elogiando Saul e Jonatas, seu filho, que eles eram mais rápidos como a águia, que eles tinham força como força de leão. Davi elogia eles. E no capítulo 2, versículo 2 de 2 Samuel, Davi, ele fala com Deus: Senhor, para onde eu vou agora? Eu devo ir para alguma das cidades de Judá? O Senhor se manifestou para Davi e falou: Davi, vai para Hebrom. Ele consultou o Senhor, irmão. Davi, ele era um homem de tudo que ele ia fazer, irmão. Ele consultava o Senhor. Olha as qualidades que ele tinha. Olha as qualidades que ele tinha. 1 Samuel, irmão. 1 Samuel 16, 12, se não me falha a memória. Davi, ele foi cheio do Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito Santo se apoderou dele. Mesmo ele tendo o Espírito Santo, um espírito de fortaleza, um espírito de moderação, de poder, de amor, de equilíbrio, de temperança, mesmo ele tendo esse espírito, irmão, mesmo ele tendo esse espírito, ele não fazia nada sem ele consultar o Senhor. Quando Saul morreu, ele falou: Senhor, eu devo, para onde eu vou agora? Eu vou para alguma das terras de Judá? Davi, vai para Hebrom, Davi. Davi consultava o Senhor, irmão, consulta o Senhor. Consulta, irmão, o Senhor, em tudo que você for fazer, para que depois você não sofra as consequências. Porque está aqui, irmão. Está aqui, ó. Está aqui, para que depois você não sofra as consequências. Quando Davi, ele pelejou em 2 Samuel 5, 17 contra os filisteus, olha, irmão, olha como que era Davi. Davi era lindo demais, irmão. Por isso que ele foi o segundo no coração. Tudo que o homem fazia, ele consultava a Deus. Davi não dava um passo sequer sem Deus direcionar ele, irmão. Davi não dava. E por que você quer andar muitas vezes? Por que você, irmão, jovem, criança, adolescente, muitas vezes quer tomar uma decisão, quer dar uma direção sem consultar Deus? Você vai se arrebentar. A tua queda vai ser feia. A tua queda vai ser feia. Você vai se frustrar. Vai vir um sofrimento, você vai ser bombardeado, porque você não consultou o Senhor. 2 Samuel 5,17, Davi falou com Deus assim: Senhor, Davi consultou o Senhor. Davi consultou o Senhor. Eu devo pelejar contra os filisteus. Eu vou mostrar aqui, irmãos. Vou mostrar aqui, ó. Eu devo pelejar contra os filisteus. Olha a indagação de Davi com Deus. 2 Samuel 5,17. 5,19 diz assim, ó: Davi consultou o Senhor. Ele consultou o Senhor para ver se ele poderia, para ver se ele podia, irmão, ir pelejar com os filisteus. Davi não era homem de guerra, não era um homem animoso, não era um homem sisuro em palavras, não era valente. Ele poderia ir, irmão. Agora eu vou ler aqui o versículo 23 de 2 Samuel 5. Davi consultou o Senhor novamente, irmão. Porque a primeira vez Deus deu vitória contra os filisteus, depois os filisteus, eles voltaram de novo, e depois Davi ele consultou de novo, irmão. Aí o Senhor falou com Davi: Davi, quando você olhar para cima, você viu uma voz, você escutar barulho de marcha em cima, você pode ir que eu entreguei os filisteus nas tuas mãos. Então, irmãos, tá aí a palavra do Senhor. Não faça nada sem você consultar o Senhor. É perigoso, irmão. Você vai sofrer depois lá na frente. Depois você vai sofrer lá na frente. Irmãos, e Deus ele não tem culpa. Deus não tem culpa, porque está aqui, irmão. O conselho está aqui para nós. O conselho está aqui para nós, irmão. Perece quem quer. Perece quem quer. Perece quem quer. Então não confie no teu próprio entendimento. Porque o teu entendimento está fechado. Precisa ser aberto pelas Escrituras. E só é aberto através do poder da palavra. Caso contrário, não é aberto, irmão. Então fique com essa reflexão. Veja, avalie bem o que você está fazendo. Que decisão você vai tomar?